Fala galera, eu sou Vinícius Monteiro do canal Velho Top. Sejam muito bem-vindos. Caso vocês não nos conheçam ainda, já se inscreve aí no canal e deixa o like, porque o vídeo de hoje tá muito legal. Bom galera, hoje eu vou apresentar para vocês o programa Marcas Históricas. E é sobre a Volkswagen, tudo desde o seu início até hoje. Então bora pra história. Tudo começa na década de 1930, na Alemanha, quando o engenheiro alemão-judeu Joseph Ganz criou o termo Volkswagen. Joseph era muito inteligente e queria desenvolver um carro popular que custasse o preço de uma moto e tivesse muitos itens revolucionários, como o Fusca teve. No ano de 1933, Adolf Hitler visitou o Salão Internacional do Automóvel em Berlim. E lá ele viu a Volkswagen. Hitler achou que seria uma boa propaganda nazista e começou a defender a ideia de carro do povo. Logo, Joseph Ganz e Edmund Humpler foram proibidos de trabalhar no projeto, pois eles eram judeus. Olha que absurdo. Logo, o engenheiro que ficou encarregado de fazer esse projeto funcionar foi Ferdinand Porsche. Ele se inspirava totalmente nos carros que Hans Ledwinka produzia para a empresa Tatra. Mais ou menos 336 mil pessoas pagaram pelo carro enquanto ele estava no seu protótipo. Ele se chamava KDF Wagen. O nome KDF Wagen, na verdade, tem um significado. Ele era por causa da propaganda que Hitler fazia, e em português significava força através da alegria. Já em 1936 começaram a surgir os primeiros modelos fabricados. Eles eram produzidos em Stuttgart. E eles já tinham todas as características que o Fusca tem, porém um pouco diferentes. Ele já tinha o motor refrigerado a ar, o motor na traseira e algumas das curvas. Ele era um pouco maior e mais enchido. Só depois que isso foi mudar, quando Erwin Kommenda começou a desenvolver um corpo melhor para o Fusca. A fábrica de Wolfsburg tinha produzido apenas alguns modelos quando começou a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. Então, eles acabaram mudando a sua gama de veículos para veículos militares. Dentre eles, tinha um veículo anfíbio que chamava Skimwagen, eu não sei falar bem, o nome vai estar aí na tela. Tinha o Jeep Kiebelwagen e também o Commanderwagen, todos carros destinados para a guerra. Eram muito diferentes do Fusca, porém tinham a mesma base dele. Depois da guerra ter passado, a Alemanha ficou em uma crise muito grande e nisso afetou também a Volkswagen. Ela só conseguiu continuar de pé por causa de um homem, e ele era um major britânico chamado Ivan Hurst. Por causa da cidade e da fábrica terem sido bombardeadas pelo exército americano, o exército britânico também tomou conta do lugar. E a primeira ideia que o major teve foi reparar veículos de guerra. Como a Volks começou a construir veículos antes da guerra, eles acharam que seria uma boa continuar com esse segmento. Então, eles colocaram essa ideia em prática e começaram a consertar os veículos de guerra. Lá, Hurst pintou um dos carros de verde e enviou para o exército britânico. Eles adoraram e logo exigiram 20 mil unidades daquele carro. E as primeiras unidades foram usadas para o exército alemão e para os correios alemães. Por volta do ano de 46, a fábrica já estava produzindo 1000 veículos por mês. E isso acabava sendo mais incrível ainda, pela fábrica estar totalmente detonada. Ela não tinha teto e os vidros estavam todos quebrados. Por causa da guerra, eles acabaram bombardeando tudo e quebrou muita coisa. Mas por que isso atrapalhava? Bom, quando chovia, a produção devia ser interrompida. E também, o aço que era usado nos carros acabavam sendo pagos pelos próprios veículos que eram vendidos. Ou seja, se não vendesse, não ia conseguir pagar o aço para conseguir outros veículos. E depois de toda a treta da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, a Volks decidiu mudar o nome da sua cidade para Wolfsburg. E com todas essas mudanças, a produção só ia crescendo. Enquanto isso, os proprietários não estavam muito confiantes quanto o nome da marca. Eles acharam que ela ia falir rápido e tentaram oferecer ela para proprietários de outras marcas, britânicas, francesas e até americanas, porém nenhuma aceitou. Eles acharam que aquilo ali ia ser uma grande porcaria. E olha só como tá hoje, né? Depois de 1948, a Volkswagen ficou reconhecida como o ícone da recuperação alemã. Em 1949, Hurst deixou a empresa e ela virou um monopólio do Estado, ou seja, ela virou estatal. Além disso, nesse ano também foi introduzido mais um veículo, que era o tipo 2, conhecido como a Kombi. E ela tinha várias versões, que era uma versão de passageiros, uma de furgão
e também de caminhonete. Também foi introduzido o esportivo Karmann Ghia. Com todas essas mudanças e todo esse crescimento que ela vinha tendo, a produção do tipo 1, que era o Fusca, vendeu 1 milhão de unidades no ano de 1954. Galera, tava fazendo muito sucesso. No final dos anos 60 e no começo dos anos 70, a Volks já sabia que o Fusca estava ficando ultrapassado. Porém, ele estava fazendo muito mais sucesso do que antes, mas tipo, muito mesmo. Nessa época, ele ganhou exportações para os Estados Unidos, ele tinha uma publicidade maravilhosa, além da sua grande reputação de veículo simples e confiável. O Fusca vendeu tanto, mas vendeu tanto, que ele conseguiu superar o recordista da época, que era o Ford modelo T. Por volta de 73, ele vendeu 16 milhões de unidades. Já no ano de 67, a Volks decidiu fazer um terceiro modelo, que era chamado de Tipo 3. O Tipo 3 basicamente consistia em mudanças de carroceria do Fusca. Bom, ele não deu muito certo, e novamente, no ano de 69, eles tentaram lançar a linha Tipo 4, que era bem mais diferente. Ela tinha carroceria monobloco e transmissão automática, era uma bomba. Porém, também não pegou e foi um fracasso. E isso estava se tornando desesperador, porque a Volks tinha que tirar o Fusca de linha a alguma hora. E eles tentaram muito, mas não conseguiram. Com todos esses problemas que a Volks estava tendo com o Fusca, eles acabaram encontrando a solução. Pelo fato do Fusca ter feito muito sucesso, eles conseguiram muito dinheiro, o que os ajudou a comprar a Audi, o que viria a ser a nova fase da Volks a partir de 1964. A Audi tinha conhecimento sobre tração dianteira e sobre motores refrigerados a água, o que a Volks estava precisando muito naquela época para revolucionar o seu mercado. A influência que a Audi teve na Volks abriu portas para o Polo, para o Passat e para o Golf. Com toda essa nova fase da Volks, a produção do Fusca foi encerrada no ano de 1974 e ele foi substituído pelo Golf. E o Golf era um carro totalmente diferente do seu antecessor, que era o Fusca. As suas linhas foram desenhadas pelo projetista italiano Giorgetto Giugiaro. O nome vai estar aí na tela porque é bem difícil de falar. O desenho do Golf também foi muito inspirado no Mini Cooper de 1959 e no Renault 5 de 1973. Agora que o Golf já estava em linha, a produção do Fusca continuou em fábricas menores da Alemanha até o ano de 1978. Depois, o resto da produção foi deslocado para o Brasil e para o México. Com todo o sucesso do segmento do Golf, acabaram vindo outros modelos com o mesmo segmento. O Polo foi introduzido junto ao Golf na mesma época. Também tiveram os esportivos Corrado e Scirocco, além do Passat, que também foi muito importante. Em 98, a Volks lançou o New Beetle, que tinha a mesma plataforma do Golf e tinha o design parecido com o Fusca. Já em 2002, ela decidiu inovar um pouco mais e trouxe carros para o segmento de luxo. Neles veio o sedã Phaeton e o SUV Touareg. Em 30 de julho de 2003, a última unidade do Fusca foi produzida no México, selando assim um número total de 21.529.464 unidades vendidas no mundo inteiro. Olha quanta coisa! Eu acho que ninguém vai conseguir bater esse recorde que o Fusca bateu. Agora que a gente já falou de toda a história dela, desde quando ela foi criada até um pouco mais recentemente, vamos falar de todas as aquisições que ela teve, todas as marcas que ela comprou. A primeira marca foi a Audi, que ela comprou no ano de 64. Logo após, ela comprou a NSU, no ano de 69. Porém, ela não é usada desde o ano de 77. Outra aquisição foi a Seat, que é uma marca espanhola. Ela foi comprada em 87 pela Volkswagen. Depois, a Volkswagen comprou a Skoda, no ano de 1991. No ano de 98, a Volks comprou a Bentley, junto com a Rolls-Royce. Já em 98, a Volks comprou a Bugatti. No mesmo ano, ela também comprou a Lamborghini. Em 2008, ela comprou a Scania. Em 2010, ela comprou a Italdesign. E por fim, em 2012, ela comprou a Ducati. Foram muitas aquisições que a Volks foi tendo ao longo dos anos. E isso foi uma evolução muito grande para eles. Para quem só produzia um Fusca, para quem foi bombardeado, foi realmente uma volta por cima. Depois de falarmos toda a história da Volks desde a sua origem lá na Alemanha, agora vamos falar da história dela aqui no Brasil. Então bora lá. A história da Volks aqui no Brasil começa no dia 23 de março de 1953, em um armazém na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo.
Lá, eles produziam Fuscas, que tinham as peças importadas da Alemanha. E lá também eles possuíam apenas 12 funcionários. Desde o ano em que essa fábrica foi inaugurada até o ano de 57, eles venderam 2.820 veículos. Sendo eles 2.268 unidades do Fusca e 552 unidades da Kombi. Com o sucesso que isso tudo teve, a Volks anunciou que iria montar uma fábrica aqui para exportação em toda a América do Sul. Depois de muita evolução, a produção com peças nacionais começou no dia 2 de setembro de 1957, quando a primeira Kombi, com 50% de suas peças sendo fabricadas aqui no Brasil, saiu da fábrica de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. E o primeiro Fusca genuinamente brasileiro foi lançado em 3 de janeiro de 1959. No mesmo ano de 59, foram vendidas 8.406 unidades do Fusca, o que depois se tornaria um sucesso muito grande. E até o ano de 86, o Fusca vendeu 3,1 milhões de unidades aqui no Brasil. É satisfatório os números que ele vendeu aqui. O carro fez muito sucesso e fez muita história. Quem tem um Fusca, comenta aí embaixo que a gente quer muito saber. A inauguração oficial da fábrica iria acontecer só em 18 de novembro de 59, quando o atual presidente da República, Juscelino Kubitschek, circulou a bordo de um Fusca conversível. Ele estava acompanhado do governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e o presidente da Volkswagen da Alemanha, que era Heinrich Nordhoff, e o presidente da Volks aqui no Brasil, que era Friedrich Wenck. No ano de 62 também foi um ano muito importante para os carros esportivos. Aqui surgiu o Karmann-Ghia, que foi lançado em parceria com a fábrica que tinha o mesmo nome do carro. Já no ano de 72 a gente teve a estreia de... Já em 72 a Volks anunciou mais 2 carros esportivos. Realmente, a Volks adorava carro esportivo. E eles lançaram pra gente o SP1 e o SP2. Eles traziam um design muito bonito, eram carros totalmente diferentes para a época. Já em 73, a Volks anunciou a Brasília pra gente. A Brasília foi totalmente produzida e o design dela foi totalmente feito aqui no Brasil. E a carroceria dela é uma carroceria hatchback, que é muito usada até os dias de hoje. Já em 74, a Volkswagen anunciou o Passat, que tinha motor na frente e ele era refrigerado a água, e a sua suspensão possuía molas helicoidais. Realmente, o Passat foi um grande avanço tecnológico na Volkswagen aqui no Brasil. 6 anos depois, no ano de 1980, a gente teve a chegada do lendário Gol. Ele era oferecido com motor 1.3. E o lançamento do Gol foi um sucesso, o que ajudou a inaugurar a família dos quadrados, que eram os modelos Voyage, no ano de 81, Paraty no ano de 82 e a Saveiro também no ano de 82. O sucesso do Gol foi tão grande que a partir do ano de 87 ele assumiu a liderança por 27 anos consecutivos de vendas aqui no Brasil. Como a Volks já dominava o comércio de carros compactos aqui no Brasil, ela decidiu dar uma mudada e apostar em carros de luxo. Então ela lançou o Santana no ano de 84 e a Quantum no ano de 85. Tanto o Santana como a Quantum foram desenvolvidos por engenheiros brasileiros. E a segunda geração do Santana no ano de 91 foi o primeiro carro a vir com freios ABS. Também, no ano de 2003, a Volks lançou a tecnologia Total Flex, que era um motor que tinha flexibilidade de combustíveis. Ele usava tanto etanol quanto gasolina como combustível, ou os dois misturados. O Gol foi o primeiro carro a receber essa tecnologia, que hoje em dia está presente em todos os veículos da Volks. Agora que eu já falei toda a história dela e todos os seus marcos aqui no Brasil, eu vou falar todos os carros que são vendidos pela Volks no ano de 2020 aqui no Brasil. Bom galera, me desculpa, mas eu vou ter que ler porque é muita coisa. Os carros são Jetta, Gol, Voyage, Virtus, T-Cross, Tiguan, Passat, Polo, Nivus, Saveiro, Up, Amarok e o Fox. Então esse foi o vídeo galera, caso vocês tenham gostado, deixa o like e compartilha com os amigos para fortalecer cada vez mais o canal e nos incentivar a trazer conteúdos melhores. E também digam aqui nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos que estamos fazendo, se precisa melhorar alguma coisa, se precisa trocar alguma coisa, avisa aqui que a gente quer muito saber. Falou galera, até o próximo vídeo, é nóis!